Hoje o tema que eu vou apresentar é os anjos, que é um dos capítulos que está presente no céu e no inferno, neste livro que aqui está, que foi publicado em 1865, assim é que é correto, por Allan Kardec. É um dos cinco livros, dos cinco primeiros livros a serem editados e também dos mais importantes para o estudo da doutrina espírita. Este livro chama-se O Céu e o Inferno, ou também conhecido como A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Ele é dividido em 2 capítulos. O primeiro que fala sobre vários temas sobre a vida futura, onde os anjos se inserem, e uma segunda parte onde existem vários testemunhos de espíritos que apareceram, que se comunicaram com os médiuns da Sociedade Espírita de Paris, que foi fundada por Allan Kardec, ou em outros médiuns conhecidos por ele. Então, como eu já tinha dito, o tema de hoje é os anjos. Este livro costuma-se dividir nos capítulos da primeira parte em 3 partes. Ele apresenta o que é que a maioria das religiões tem a dizer sobre o assunto. Depois ele usa a lógica para negar alguns pontos, caso seja necessário. E no final ele apresenta a visão espírita sobre o assunto. Vamos então apresentar, em primeiro lugar, o que é que a Igreja tem a dizer sobre os anjos. Os anjos aparecem em muitas doutrinas, não só na Igreja, mas também na Igreja. São vistos como um intermediário entre Deus e os homens, mensageiros da vontade divina. Para a Igreja, os anjos apareceram junto com o resto da criação. Deus, quando esteve a criar o universo ao longo dos famosos 7 dias, criou tudo. Primeiro criou os anjos, depois cria outro tipo de vida puramente material, e depois o homem, que é uma junção de uma parte espiritual com outra material. E assim os anjos ficam nas esferas mais próximas a Deus, e essa vida puramente material fica o mais afastado dele. E no meio ficam os homens. Os homens são então a junção entre um corpo e uma alma, e é nessa junção que eles são perfeitos. A alma é simples, no entanto é limitada. Essa limitação afeta-nos a noção de perfeição. E essa limitação ainda é maior porque temos um corpo físico. E o que distingue os homens dos anjos é que os anjos são seres puros, sem nenhum tipo de corpo físico, nenhum tipo de associação à matéria. Já os homens têm uma alma espiritual, só estão completos quando fazem a união com o corpo. E essa única união é o objetivo. Assim, enquanto dura a relação, não é possível ao espírito se tornar perfeito, pois todas as experiências que encontra são através dos seus sentidos materiais. Por isso, o homem não consegue imaginar os seres imateriais dessa forma, tendo de os materializar na sua imaginação. E os anjos são os intermédios da vontade de Deus, que os pode usar para fazer ouvir as suas vontades aos povos, ou anunciar acontecimentos futuros, sendo assim os intermediários entre Deus e os homens. Cada anjo pode estar em todo lado ao mesmo tempo, mas não ocupar espaço físico nenhum. Estão em todo o lado. O conhecimento dos anjos pode ser obtido de 2 formas. Pelo seu desejo, obtido dessa forma por intuição, ou em caso de necessidade, Deus comunica-lhe diretamente. Esta comunicação é feita por meio do pensamento, que é o meio como os anjos se comunicam com Deus. Por fim, a Igreja apresenta uma hierarquia para os anjos, consoante a sua tarefa e a sua importância. Em primeiro, são os que desempenham as mais importantes tarefas no céu, que se dividem em serafins, que estão diante de Deus devido à sua caridade, os querubins, que são o reflexo da inteligência divina, e os tronos, que louvam a Deus. Os segundos governam o universo e estão divididos também em 3 classes. As dominações, que dão tarefas para anjos de ordem inferiores, as virtudes, que são quem realizam os prodígios e os milagres, e as potências, que protegem as leis que regem o mundo físico e moral.
E por fim, na classe mais baixa, dividem-se também em outras 3 classes. Os principados, que orientam reinos, províncias e dioceses, os arcanjos, que transmitem mensagens de alta importância, e os anjos guardiões, que acompanham cada um de nós, velando pela nossa segurança e evolução. Tendo em conta as descrições sobre os anjos e também sobre os homens feitas acima pela Igreja, podemos então afirmar que os anjos são seres perfeitos, puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, destinados à felicidade suprema desde a sua formação, dotados de todas as virtudes e conhecimentos, sem esforço para os obterem. Encontram-se, por isso, no topo da criação. No fundo, encontra-se a vida puramente material, e entre os dois, uma união entre estes 2 tipos de criação, que seria a humanidade. Mas, em primeiro lugar, o que é uma vida puramente material? Poderíamos considerá-lo matéria bruta, e desse modo inanimada, como as pedras. Mas assim, onde se encaixam, por exemplo, plantas e animais? Não são homens, não são matéria inanimada. Onde cabem eles na criação divina? E assim é mais natural, e é aquilo que o Espiritismo defende, a divisão dos seres em 5 reinos: o mineral, o vegetal, o animal, o hominal e o angelical. O homem, como já foi visto anteriormente, é a união entre um corpo e um espírito, que tem a finalidade de viver uma única existência nessa união. Como sabemos, o tempo de vida de um corpo é infinitamente pequeno em relação ao do espírito, mesmo para aqueles que conseguem viver 90 ou 100 ou até mais. Esse tempo é muito pequenino comparado com o tempo infinito que a alma vive. A alma, depois de criada, nunca mais morre. Então é um espaço de tempo muito curto se só tivéssemos uma existência. Então, o que faz o espírito depois de acabar essa união? Tecnicamente, ficaria para sempre no lugar para o qual trabalhou na Terra. No entanto, se os homens só são perfeitos quando estão em união entre corpo e espírito, se tivéssemos apenas uma vida, seríamos incompletos 99,99% do tempo. E sabemos nós que a criação de Deus é sempre perfeita. Ou seja, isto não se pode dar assim. Ou seja, temos que admitir que existe a reencarnação, que existem períodos de tempo em que estamos encarnados e outros não. E existe outro ponto também a clarificar. É que para os espíritas a vida está toda associada ao espírito. O corpo é um instrumento usado por este para poder evoluir durante a sua marcha evolutiva. Assim que se desfaz dele, ele pode usar todas as suas capacidades de forma mais fácil e mais alargada. No entanto, a evolução utilizando reencarnações é apenas para seres mais baixos. Seres mais elevados podem evoluir apenas utilizando a vida espiritual, apesar de poderem usar a reencarnação na mesma. Diz também a Igreja que os seres humanos obtêm as suas ideias exclusivamente dos sentidos, ou seja, enquanto estão encarnados, eles só conseguem conhecer as coisas se virem, se sentirem, se ouvirem. No entanto, como sabemos, existem crianças que nascem já com conhecimentos. Vejamos, por exemplo, uma criança que tenha conhecimentos avançados em matemática, em física. Ela nunca teve tempo de aprender aquilo, mas, no entanto, ela sabe. Ou seja, é possível conhecer mais do que nos é ensinado e aquilo que nós podemos experienciar. Mas se o espírito pode aprender enquanto encarnado, que conhecimentos tem? Por exemplo, seres que morrem ainda novos. Ou seja, vamos imaginar uma criança que morre pouco depois de nascer. O que é que ela sabe? Não teve tempo para aprender nada. E segundo este tipo de pensamento, estaria para sempre condenada a nada saber, a viver na ignorância para sempre. Mas se admitirmos que sim, que o espírito pode aprender depois de morto,
a alma passa a poder progredir mesmo depois de morta. E assim, que limite nos é imposto para chegarmos à perfeição? Não há nenhum limite que nos possa ser imposto para chegarmos à perfeição. Se podemos evoluirmos aqui, podemos evoluir lá, podemos ser perfeitos. E podemos então criar duas conclusões. A primeira, como já disse, é que não existe nenhum tipo de travão ao progresso do homem. E o segundo é que se os homens podem chegar à perfeição, poderíamos dizer que Deus não era justo, porque oferecia aos anjos uma perfeição fácil, que já era dada à nascença, enquanto que os homens teriam de lutar por ela. E assim, a doutrina espírita não nega a essência dos anjos, apenas a reconfirma. No entanto, os anjos de hoje em dia, do passado, assim como nós, foram criados simples e ignorantes, sem conhecimentos nem consciência do bem ou do mal, mas com todas as condições para chegar à perfeição, onde a evolução é feita por cada um de nós, empregando os esforços no seu aperfeiçoamento. O tempo que demoram até à perfeição apenas depende do seu esforço, que eles pretendam fazer para evoluir. Todos nós temos a mesma distância para percorrer e Deus dá as mesmas oportunidades para que cada um possa evoluir, pois Deus não tem filhos favoritos. Durante o nosso caminho, temos apenas, entre aspas, porque não é assim tão fácil, de cumprir as leis naturais que regem o universo. Quando cumprirmos plenamente todas as leis naturais estabelecidas por Deus, poderemos finalmente afirmar que somos espíritos perfeitos e que acabamos a nossa jornada evolutiva. Enquanto formos quebrando as leis, vamos sofrendo as consequências, o que nos vai obrigando a estar no caminho correto e nos vai ensinar o que devemos e o que não devemos fazer. Desta forma, vamos evoluindo progressivamente, até ao dia em que nos tornamos espíritos puros. Assim, os anjos são esses mesmos seres que já completaram a jornada evolutiva pela qual nós já passamos, ou que já estão a perto de finalizar, e onde vivem felizes por servir ao Pai nas tarefas que Ele necessita que eles façam na sua obra. Deus sempre existiu e sempre existirá, assim como a sua obra. Assim, desde sempre, existiram espíritos perfeitos, ou anjos, que ajudam a Deus a reger o universo, desde a supervisão de vastas áreas do espaço até aos mais pequenos detalhes. Deste modo, os anjos são uma peça importante na manutenção do universo e na ajuda ao progresso de todos no universo. E assim eu concluo o tema de hoje. Agradeço por dispensarem este tempo para me ouvir.